Olá! Capítulo 6. Estamos aqui no Mais Esperto que o Diabo. Ritmo hipnótico é o capítulo 6. Então, vamos lá para a entrevista ainda, né? Perguntas e respostas. O Napoleão pergunta: que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? É uma pergunta, né? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Ele responde: não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que afirma? Ele responde: isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle da mente Não, peraí. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes de eles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico. Pergunta: o que é ritmo hipnótico? Como você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Ele responde: terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso a lei universal para controlar os seres humanos. Nossa. Vá em frente, mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, com a minha própria experiência, conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Aí ele responde: meu Deus. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente do seu ancestral. Nossa, uma noz nunca produzirá um pinheiro, e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil. Ai, peraí. Não, vai. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal, por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade, miríade de universos. Seria o apanhado de universos? Não sei o que é miríade, mas enfim, por toda a miríade de universos. Vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Deixa eu colocar meu celular no. Que eu esqueci. Perdão. Pronto. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas. É a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte. Peraí. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Ele responde: conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre. Peraí. Mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda.
O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. Você entenderá melhor o que estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com um método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição. Ai, Jesus, meu Deus, quanta sincronicidade, sério. Eu fico até emocionada, sério. Olha, peraí, deixa eu respirar. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez, gente, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Ele responde sim, e ele continua. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Espera aí, deixa eu conseguir organizar aqui meu pensamento. Se a gente tem um hábito, tipo, eu tenho o hábito de reclamar. E isso se torna um hábito, aliás, isso se torna um ritmo, né? Diante do que ele está falando aqui. Isso se torna um ritmo, mas ele pode ser quebrado. E é isso que eu falo. É muito bom, gente. Olha, vamos lá. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Nossa, você segue, por quê? Você segue aquele ritmo indesejável, você segue aquele ritmo negativo por muito tempo, por meio de uma crença, por meio do que você aprendeu ali, né? Viu, ouviu? Porque eu ia falar isso inclusive, ó, porque o peixe, por exemplo, ele vai se sentir medíocre, né? Se falarem para ele, eu não sei ipsis literis essa frase, mas assim, o peixe vai se sentir medíocre se falarem para ele que, tipo, se derem risada dele, que ele não consegue voar. E aí ele vai se sentir medíocre, ele vai se sentir menos porque ele não consegue voar. E ele vai tentar voar. Só que não é dele, não é, nossa, eu tô viajando hoje, né? Só que não é dele voar, sabe? Vai lá, gente, vamos continuar aqui, vai. Tô viajando aqui. Ó, qualquer pensamento ou movimento, eu tô na página 97, para quem está acompanhando do livro, tá? Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza assume e transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água.
Cara, como que não pode, como que não consegue transformar, como se transforma em algo permanente? Ou seja, para mudar isso vai muito mais luta, né? Não gosto dessa palavra, mas é muito mais desafiador. Pergunta: então essa é a forma como você controla a mente das pessoas? É isso? Ele responde: sim. Como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir alienação. Pergunta: pelo que estou entendendo, então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensarem os seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? Ele responde: isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual eu possuo as suas almas após os seres humanos desistirem dos seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ela está no planeta Terra. Isso é verdadeiro? Ele responde: o que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Cara, esse livro aqui tá mexendo muito, porque qualquer. Eu tô conseguindo ter clareza muito mais. é, um foco, não clareza. Eu já estava nesse processo da clareza, mas um foco muito mais, né, nesses aspectos e falar: opa, peraí, aí eu vou e já troco, já mudo, sabe? Não sei vocês. Tá fritando o alho aí, né? Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo. Ó, pergunta. Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Ele responde: eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa forma que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a própria mente, o livre-arbítrio, né? Se você usar essa força para manter controle sobre sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela. Pera, se você usar essa força para manter controle sobre a própria mente, você acaba se tornando uma parte dela no momento em que você deixar o corpo físico. Nossa, olha, é, acho que quem está aqui já viu minimamente assim, já viu alguma parte, já viu algo ali sobre tipo o Nosso Lar do Chico Xavier ali. O Chico Xavier não. É, Nosso Lar, já viu ou já leu o livro, enfim, já viu alguma parte e sabe como que, tipo, dependendo da sua mentalidade, você acorda assim do outro lado e simplesmente você ou não aceita, ou você continua vivendo como se você não tivesse morrido, como se tudo tivesse normal. Porque esse é o ponto aqui que ele está falando, sabe? Aliás, esse não é o ponto, né? Mas me fez lembrar disso, porque realmente aí você fala, fulano, tô aqui, e o fulano tá lá chorando pela sua morte, ou sei lá, tá dando graças a Deus pela sua morte, mas você tá ali e aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Ninguém me ama, ninguém me vê, o que que tá acontecendo? Você fica enlouquecida e na verdade o quê? Você não tá utilizando da sua própria mente, porque porque a gente não foi capaz, talvez a pessoa, né, em vida, não foi capaz de exercitar esse poder do pensamento, de pensar é, de maneira, como é que fala? De pensar por si mesma, de pensar por si mesma muito mais tempo do que pensar por alguém, do que a alienação que ele fala aqui, sabe? E se você está totalmente, realmente pensando por alguém, se faz sentido, se não.
Tipo, se não faz sentido para você, mas você está vivendo com base no que esperam de você e com base no externo do que no interno, cara, realmente você vai chegar do outro lado da vida, você vai desbaratinar, assim, sabe? Porque o que que tá acontecendo, né? E eu pensei nisso agora, porque aliás, eu estava pensando, desde que minha avó desencarnou, aliás, já fazem aí uns meses, mas a gente começa, quando alguém próximo desencarna assim, a gente começa a pensar mais na morte, né? Que é uma coisa inevitável e que para muitas pessoas é tabu, né? A gente não pensa em pagar ali o nosso caixão durante a vida, a gente não pensa em preparar a nossa morte. A gente pensa em viver a vida. Só que a morte é algo inevitável e você acaba deixando aí trabalho, entre aspas, né? Trabalho ali para as pessoas, né? Que vão ter que pagar ali, que vão, enfim, ter que fazer todo aquele trabalho de quando alguém desencarna, gente, normal, né? A não ser que você seja enterrado como indigente, que acho que não é o caso aqui. Mas vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Porque justamente por esse desajuste de mentalidade, essa alienação, que a gente passa a vida assim, inclusive depois da morte. Inclusive depois da morte. Por isso que tem muito obsessor por aí, porque não aceitam a morte, né? Claro que tem a ressonância, né, da nossa energia, claro. Isso não estou discutindo aqui, mas estou falando porque eles não aceitam a morte ou eles nem sabem que morreu. Estão vivendo numa boa, achando que estão vivos. E na verdade eles estão vivendo, mas do outro lado, né? Bom, muito mais profundo isso. Bora continuar. Terminar aqui a resposta. Se você, peraí, miríade, variações, opções. Ah, tá, é verdade, não sabia que era miríade. Ah, imaginei que era uma junção, imaginei pelo contexto, né? Estou encantada por esse livro, lendo por você. Ai, obrigada. Ai, que bom você tá aqui. Bom, vamos lá. Aí então eu entro e assumo. Ó, então ele está falando que se você por acaso negligenciar, é isso que eu estava falando, né? Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. Eu nunca tinha ouvido falar dessa lei do ritmo hipnótico, mas faz sentido, né? Ele explicando. Pergunta: o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Ele responde: tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. É o que eu estou falando. Se a pessoa não pensa por si próprio, ela é totalmente dominada. Que seja por uma energia negativa, que seja pelo diabo, por quem quer que você acredite, por algo que não está te trazendo o que você quer, né? Por algo limitante, por algo que está te limitando a ser o que você quer, né? Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente. Isso está correto? Ele responde: essa é a forma como eu trabalho. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Ele responde: eu as uso ou uso o que sobrou delas. E depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar a mente de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Pergunta: você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para controlá-lo no trabalho de emboscar outras? Ele responde: sim, não deixo passar nenhuma oportunidade. Cara, é a energia, é uma consciência. O que eu interpreto até agora aqui, que é uma consciência negativa, né? Porque é uma entidade, é uma consciência. Porque entidade, a gente fala, a gente entende como a gente, sei lá, tá num centro ali e alguém recebeu uma entidade,
né? Então é bem por isso mesmo, é uma entidade ali, é uma consciência, né? Quando a gente morre, deixa esse corpo físico, existe a nossa consciência, ainda tem uma consciência, né? Eu estou como Stephanie aqui, mas eu já fui Maria, Joana, Joaquina, sei lá, né? E tem a minha consciência acima da Stephanie, Maria, Joana, Joaquina, enfim, sabe? Então tem essa consciência superior à minha consciência, sabe? E é isso, e vocês entendem, tem essa consciência negativa que fazem isso, que faz isso, né? Que acontece isso, que a gente se deixa levar, entende? Traz a autorresponsabilidade, a gente se deixa levar, a gente não usa propriamente, sabe? É, até então, né? Até então. A gente não usava, vou usar no passado, a gente não usava a nossa própria mente, tá? Pergunta, vamos voltar para o assunto, no, página 99, tá? Quem tá acompanhando. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva como você usa o ritmo hipnótico. Ele responde: Ah, isso é fácil. A coisa de que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois, ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico. Eu pensei até em trazer isso daqui, que eu até anotei ontem numa aula, eu estava fazendo uma aula. Cara, porque assim, o medo por si, um parênteses aqui, tá? Tô abrindo parênteses, nem tô avisando, tá? Perdão. É, o medo por si só, né? Não é algo isolado, né? Ai, medo da falta. O que que eu percebi ontem, né? O que que me veio nessa aula? Que, gente, é sério, eu suei até frio. Eu suei frio, juro. Tipo, parecia que algo tinha acontecido assim. Que eu me percebi, olha isso, eu me percebi com medo. Peraí. Medo de ser rica. É, porque, na verdade, eu tenho medo de ser pobre. Então, eu tenho medo de ser rica, né? Não, medo de ser rica, não. Peraí, deixa eu construir meu raciocínio aqui. Eu tenho esse medo de enriquecer só para não ser pobre. Entenderam? Entenderam, né? Eu tô meia esquisita hoje. Ó, a primeira coisa que a gente tem, que eu até anotei aqui, por isso que eu tô olhando, é o medo da falta, né? A falta que alguém vai fazer pra gente, a falta de dinheiro, a falta, medo, é o que ele fala, o medo. E aí o medo desencadeia todos os outros micromedos. Pensa, um medo macro aí, eu tenho medo de não ser aceita. Eu tenho, sei lá, medo de não ser amada. Gente, a gente tem medo de não ser amada. Porque a gente, o nosso, o nosso amor maior de quando a gente nasce é os nossos pais, é quem criou a gente. Como que a gente conhece o amor? A gente conhece o amor através deles, de como eles nos tratam, de como os nossos pais, os nossos criadores, como a gente veio ali ao mundo, como a gente é tratado por eles, como eles encaram o amor também. Por isso que a gente, é, por isso que a gente tem muita coisa hereditária, porque a gente conhece as coisas através deles. A gente conhece o mundo através deles. Nosso primeiro contato com o mundo é através deles. Entende? Por isso que a gente tem muita coisa ali a ser reprogramada. E o medo vem muitos outros medos que sustentam esse medo. Então, o medo que você tem é um medo ali primário que sustenta todos os outros medos abaixo desse medo. E eu pensei em falar isso hoje aqui.
E ele tá falando desse medo e me veio para falar esse medo agora, sabe? É, porque ele tá falando aqui. Peraí, gente, me perdi. Aqui. É porque ele tá falando a coisa de que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com medo. E a gente sente medo, sentir medo, a gente pensa, o que eu aprendi até agora é que todo mundo sente medo, né? Até porque para a gente tem uma ponta de medo quando a gente vai atravessar uma rua, quando, sei lá, a gente está numa montanha russa, tem ali a adrenalina, claro, tem vários outros sensações, liberações de hormônios, enfim, mas sabe aquele medinho, né? Nossa, se isso aqui descarrilhar, nossa, se esse carro aqui bater, eu morrer, pá, pá, pá. Isso também depende né, de traumas, medos, tá? E aí vai desencadeando outras coisas. É isso que eu tô querendo dizer nesses parênteses, porque existem vários outros micromedos que a gente não tem consciência deles. E é aí que, e é aí que a cobra fuma. Gente, eu tô um barato hoje, viu? É, Continuando. Pergunta: que tipo de. Mas acho que vocês estão me entendendo, né? Ou vocês estão quietos porque vocês estão refletindo, né? Na verdade, eu tomei as zuretas assim, mas eu tô falando coisas reais, né? Que tipo de medo. Peraí. Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? Ele responde: o medo da morte. Quem no fundo não tem medo de morrer? Medo de morrer e deixar toda essa vida aqui? Né? Eu estou construindo todo um castelo aqui. Já pensou se eu morro amanhã? Quem não tem o medinho da morte? Quem nunca, né? Nós tudo. Ah, não, eu sou desencanada. Imagina se acontecer. Cara, como será do outro lado, né? Então, é algo a ser refletido e realmente sentido. é, Se não tem nada ali, nenhum nível, nada, nada, sabe? E aí que pega o medo da morte. Por que o medo da morte é a sua arma favorita? Ele responde, porque na verdade ninguém sabe. Olha aqui, gente, porque na verdade ninguém sabe. E, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. E aí, os controladores, o ser humano é controlador. Como que a gente não sabe o que acontece aqui depois da morte? A gente não vai ter medo da morte? Gente, o que acontece? Não sei o que acontece. É algo novo. Como que eu não vou ter medo? Né? Cancelado, cancelado, cancelado. Ó, essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, neste momento, a alienar-se. Eventualmente, deixa eu até grifar aqui. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Nossa, eu imagino mesmo um redemoinho assim olha. Então você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam de morte? Ele responde não. Contanto que eles digam alguma coisa, se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se a oposição que ele fala a Deus, gente. Considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém delas. Pergunta: você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas? Diga-me o que está diga-me o que então o deixa preocupado. A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra.
Nossa Senhora, meu Deus do céu. É muito real isso. Já falei aqui, né? Eu não sou de religião nenhuma e não falo mal de nenhuma, até porque eu já fui da maioria. Mas tem umas pregação aí e realmente é uma alienação. O que aconteceria se um pensador, na verdade, eles acham que estão expandindo a mente da pessoa e tá realmente alienando, né? Tipo, enfiando um cabresto ou colocando a pessoa dentro de uma caverna mesmo, que é o tal do. e- é, a pessoa fica lá dentro da caverna e quando ela sai, ela. Nossa, existe todo um mundo aqui que eu não conhecia, né? Bem isso. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Ele responde: Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam. Nossa, vou grifar. Presta atenção, gente. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também a salvaria de mim após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Eu estou muito nesse foco. Nossa, é muito sincrônico isso, porque assim, ao mesmo tempo que eu gasto reclamando, ao mesmo tempo em que eu penso numa desculpa para não fazer algo, eu vou fazer. Ao mesmo tempo, né, em que eu posso justificar os meus fracassos, eu vou atrás de fazer diferente, um resultado. O que que eu estou fazendo diferente? Só estou reclamando do fracasso? Só estou reclamando do quanto está difícil? O que eu estou fazendo para mudar? O que eu estou fazendo de diferente? Né? Que é o tempo. Cara, nossa senhora, não faz muito sentido. Ó, pergunta: qual o principal obstáculo para parecer um pensador no mundo? Medo da crítica. Medo da crítica. Talvez possa interessar a você que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar esta confissão após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. Agora tocou profundamente aqui, porque eu não sei vocês, mas o medo da crítica já me parou muito. Hoje, olha, hoje eu não vou dizer que nada, né? Não vou dizer que nada. Nossa, tô curadíssima. Não, mas olha, eu digo que já me parou muito. Hoje pode parar pouco. Eu tô raciocinando aqui, tô raciocinando pouco, né? Tô deixando levar, tô raciocinando pouco. Que eu lembre que eu evito muito isso. Agora pensa, o quanto você deixou de fazer alguma coisa por medo da crítica, do que iam falar de você, do que iam pensar. Nossa, será que isso é politicamente correto? Nossa, será que eu vou agradar minha mãe? Será que eu vou agradar a Deus? Será? Será? Pergunta, e se, página 100, tá, gente? E se eu o surpreendesse e a publicasse? Quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? O diabo responde: apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. As crianças cristais aí, índigos, olha isso. Você não consegue tirar os adultos de mim, eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade?
Pensei que a prática selvagem de crucificação já tivesse fora de moda há mais de 2.000 anos. O diabo responde: não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona non grata nos círculos sociais. Líderes religiosos, seus seguidores, tratariam-no com desprezo. Nossa, sim. Fala de dinheiro. Fala de dinheiro num ciclo de amigos. Eu desafio você a falar de dinheiro num ciclo de amigos. Fala, eu amo dinheiro. Fala, eu amo dinheiro. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Eu quero mais dinheiro, eu quero viver bem, eu quero liberdade, eu quero comer o que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ter poder, né? Não poder do egóico, gente. Dinheiro é poder. Você tem poder de ação, né? Então, assim, fala num ciclo de amigos, vamos ver. Vão te olhar torto, às vezes não vão até deixar de falar com você. Eu perco seguidor quando eu começo a falar de dinheiro. Quando eu falo muito de dinheiro, que eu amo dinheiro. Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Pega na ferida. O que que a pessoa nunca vai mudar, né? Nunca tá muito longe, né? Nunca vai mudar. Porque se aquilo te incomoda, algo tem ali, gente. Te incomoda? O que que tá tanto te incomodando no dinheiro? Sabe? Tô falando de dinheiro porque esse livro fala disso, né? O que que tanto tá te incomodando no dinheiro? Porque às vezes você quer o dinheiro, mas você sente o contrário. E eu percebi isso, quer o dinheiro, mas você sente aquele sentimento, amo mesmo o dinheiro, o que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão pensar se eu amar o dinheiro? Vão pensar que eu sou, como é que fala? Como é que fala quando a pessoa é. Estou falando, gente, eu tô meio estranha. É, nariz empinado e tal, sabe? Esqueci a palavra. É isso aí. Página 101, vou continuar, tá? Pergunta: suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar. Eu tô rindo aqui de mim mesma, gente, perdão. Em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes. As massas de pessoas que você clamar ter. Não, peraí, que eu tô lendo como se fosse uma afirmação, é uma pergunta. Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso das suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes, as massas de pessoas que você clamar ter 98%? Ele responde: se você tiver coragem suficiente de fazer isso, prejudicará o meu estilo. E aí ele pergunta: por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ele responde: ah, sim, eu gosto de todas as pessoas e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Ele responde: porque eles pensam por si mesmos e gastam o seu tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos, onde quer que os achem. Mas não cometa o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. Ele pergunta qual é a religião deles. E aí o diabo responde: a religião da verdade, a religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Ele responde: para mim, é claro. Vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras? Ele responde: é precisamente a mesma coisa. Eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto as suas questões? E aí ele pergunta: isso é um velho costume meu, Sua Majestade?
Para o seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muito das suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto. Volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima? Ele responde: Neste momento, não, mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou pelo redemoinho do ritmo hipnótico, até o momento em que você descobriu como se forçar a fazer essa confissão. Aí, neste momento, perdi o controle sobre você. Que interessante. Você não está tentando me recapturar pela bajulação, está? E ele responde: Essa seria a maior propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu. Olha, com o que exatamente você me seduziu? E o diabo responde: Com muitas coisas, sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão. Que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Ele responde: Elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu estou me identificando muito com esse Napoleão aqui. Esse Napoleão Bonaparte. Brincadeira. Napoleão Hill. Nossa Senhora. Isso foi tudo que você fez para mim com os seus subornos? Ele responde: Isso já é muito. E aí, mas eu já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora, não estou? Ele responde: Sim, você está temporariamente fora do meu alcance, porque você não está alienado. E aí ele pergunta: o que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? A minha resposta poderá humilhá-lo. Você quer ouvi-la? E aí ele vai em frente, fale, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo quanto possa aguentar sobre a verdade. Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha. Peraí. Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você. Então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? E aí o diabo responde: Não, na verdade, não estou escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar positivamente da mente de uma mulher de alto nível. Olha, mulheres, mulheres. Pergunta: a saia da mulher, então, não tem nada a ver com isso? O diabo responde: Não, mas o cérebro sim. Quando você e a sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros por meio do hábito do mastermind, todos os dias, você se deparou com o poder secreto com o qual você se forçou a realizar essa confissão. Por meio do hábito do mastermind todos os dias. Pergunta: Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você, mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. Estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia, de forma enfática, quando dois ou mais reunir. Peraí, deixa eu grifar isso aqui. Olha o poder de um grupo. Quando dois ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhe será concedido. É verdade. Então, que duas mentes são melhores do que uma? O diabo responde: não somente é verdade, mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central de inteligência infinita que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Existe essa central de inteligência infinita? Ele responde: se não existisse, você não estaria nesse momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Meu Deus!
Não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? O diabo responde: claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, então, entregaria esse. Peraí. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação. E ele pergunta: vamos voltar agora para a técnica por meio da qual você faz com suas vítimas que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual o primeiro passo que o alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Presta atenção, gente. Qual o primeiro passo que o alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Ele responde: um desejo ardente de quebrá-lo. É o que eu falo. Gente, decisão. O poder, abre parênteses, o poder de decisão de falar: não, eu não aceito mais isso. Não aceito mais isso. Eu não aceito essa vida, eu não aceito isso, eu não aceito viver isso, sabe? É a decisão. Só que a decisão por si só. Ai, meu Deus, esqueci de desligar aqui meu WhatsApp. A decisão por si só, ela, né? É o que eu falo. Querer não é poder, decidir não é poder, escolhas têm poder. É o que você escolhe todos os dias, é o que você faz todos os dias. Então, voltando, ele fala: você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido. Sei onde, eu não sei o que eu quero, aonde estou, para onde vou, enfim, e muitas outras formas. A natureza não precisa de consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é encontrar essa pessoa desprevenida, negligenciando o uso da própria mente de alguma forma. Desprevenida. Lembre-se disso. O que quer que você tenha, lembre-se disso. Tô grifando tudo, gente. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Captou aí, gente? O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Quem guarda muito dinheiro morre, vai ficar para quê? Fica para o governo, fica para os filhos que não dão valor, torra tudo. Raras exceções, né? Que tem, que faz o dinheiro girar, né? Ou você usa ou você perde. A vida, ou você usa ou você perde. A companhia das pessoas, ou você usa ou você perde, né? Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza transforme em um hábito permanente por meio do ritmo hipnótico. Por isso que, abrindo parênteses aqui, deixa eu ver quanto falta, que eu tô falando aqui mais que o Homem da Cobra, né? Ah, tá acabando. Bom, por isso que às vezes eu pego muito pessoas que falam assim: eu não consigo mudar isso, eu não consigo mudar aquilo, eu não consigo fazer o que você está falando, né? Porque é o que eu tô vendo aqui, porque fica nesse redemoinho, nesse ritmo hipnótico mesmo, sabe? E que você precisa quebrar isso fazendo diferente. Se eu tô acostumada sempre pelo mesmo caminho e eu tô caindo num buraco, cara, eu vou continuar indo por esse caminho que tem buraco? Eu vou continuar caindo no buraco? Eu vou continuar cavando esse buraco ou eu vou construir um prédio? Eu aproveito do buraco e construo o prédio. Eu não vou cair no buraco de novo. Ah, mas eu não. Não, eu vou fazer, fazer dar certo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou fazer dar certo. Hoje é o que eu falo. Hoje não é meu 100%, 40, mas eu fiz dar certo hoje. Olha aqui, meu planejamento. Eu já fiz duas coisas, sabe? E não é um planejamento, uau, nossa, que super, olha quanta coisa você fez hoje. Cara, vai atrás das suas prioridades. A gente quer abraçar o mundo,
A gente quer fazer, sabe, mil coisas. A gente quer, e eu vou falar aqui o que eu falo para as pessoas, a gente quer ir de 0 a 10, da noite para o dia. Li esse livro, ai, amanhã pronto. Amanhã eu vou ser produtiva, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Eu vou ser fodona. Você pode até conseguir no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Depois, o que acontece com isso? Você tá naquele sentimento, você tá animada. É o começo de algo. Então, é muito importante você saber disso, porque quando você começa algo, por isso que as pessoas desistem. Por isso que as pessoas param no meio e falam, ai, não tô com a mesma aquela empolgação do início. Porque não queira ter a mesma empolgação. Gente, início não é igual o meio, o final de um processo. O início não é a mesma coisa. Não queira ter a mesma empolgação que você tem no início de um projeto, no início de um livro, por exemplo, sabe? No início de uma série. Qualquer coisa que você fizer, não queira ter essa mesma empolgação. Você não vai ter. Aí você vai se frustrar. Aí você vai falar, ah, é alguma coisa comigo, vou desistir. É alguma coisa comigo, eu que não presto, eu que não dou certo. Eu que não faço nada certo. Não é você, entenda como você funciona, entenda como as pessoas funcionam em si. A gente tem essa empolgação, esse entusiasmo, esse do começo. E é onde a gente se sabota, se frustra, desiste e simplesmente continue. Você não vai ter essa empolgação no meio, no final. Continue. Não tem o que falar. Ah, nossa, não tem nenhum segredo, não tem nada mirabolante. Não, continue a nadar. Gente, a gente quer muito. Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Eu queria muitas fórmulas milagrosas, mágicas na minha vida. Mas não tem uma maneira mais fácil aqui? Não tem. Eu sempre perguntava isso nos cursos, nos meus trabalhos, enfim, sempre perguntava isso. Não tem uma maneira mais fácil? Olha aí o masculino, né? O yang agindo, né? Ação, querendo algo mais fácil, querendo encurtar caminho. Claro, a gente pode facilitar caminhos, encurtar caminho, óbvio, claro, vamos fazer sempre que possível. Mas entenda que a vida é um processo, não é miojo, não fica pronto em 5 minutos. A leitura de. Você não vai ler um livro em 5 minutos. Pode até ler, você vai entender tudo. Você vai voltar nele depois, né? Esse é o ponto. Bom, e é isso que a gente, isso que ele está falando aqui, por isso que eu comecei a falar tudo isso. Esse processo é uma forma de a gente quebrar hábitos negativos, né? Hábitos negativos de andar sempre pelo aquele caminho esburacado, ou de cair sempre no mesmo buraco, de ficar no fundo do poço, ó céus, ó vida, quem vai me tirar daqui? Você mesma. Você mesma vai se tirar do buraco. Você mesma. Deus está olhando para você, ó. Tá cuidando ali do teu buraquinho, tá tudo certinho. Só que você que vai ter que sair do buraco e construir o prédio que você quer. É, Voltando. Pergunta: pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é a lei natural por meio da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Sim, a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. Ambiente. Se você convive com uma pessoa que só reclama o dia inteiro, que só fala aos céus ouvidos, ai, tá sol, ai, tá chuva, ai, que dor, ai, que vida, ai, que eu não tenho dinheiro, ai, que... Stephanie, mas eu sou sozinha. Quais pessoas que você segue? Quem que você acompanha? Aonde você está se conectando? Né? Stephanie, eu sou sozinha, se eu trabalho em casa, eu não tenho contato com quase ninguém. Ou ao contrário, eu sou obrigada a ter contato com essas pessoas porque eu trabalho com fulano, eu trabalho com ciclano. Você pode falar o essencial, você não é obrigada a conviver, você não é obrigada a ter relação, trocas relacionais, assim, sabe? Nem sei se existe relacionais. Nossa, eu tô fantástica hoje. Ó,
Peraí. Então, o ambiente que a gente estava falando, tá? Voltando aqui. É por isso, ó, ai meu Deus. Marca texto, marca texto. Aqui. Pessoa, aqui, ó, peraí. Para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. Presta atenção. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza a faz dessa forma, fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Quem vocês já tiveram contato que saiu do nada, que saiu do lixão, que saiu da pobreza, que saiu da dívida? Eu saí da dívida. Mas quem vocês conhecem? Como que essa pessoa agiu? O que que essa pessoa fez? O que essa pessoa come? O que que essa pessoa vive? Entende? É esse tipo de conexão, é esse tipo de ambiente. Por meio dessa. Voltando. Perdão, gente. Hoje o negócio tá louco. Por meio dessa mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma como o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais, sejam físicos. Se a sua mente, presta atenção, se a sua mente teme pobreza, a sua mente atrairá pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com a lei imutável da natureza. É o cara falando. É o homem. É o homem onde você quer que acredite que ele esteja, na sua mente, inferno, onde você quer que ele esteja, ele vai estar lá. Onde a tua crença imagina que ele está lá. Pergunta: o escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que o homem plante, ele colherá. Tinha em mente essa lei da natureza? Ele responde: ele não poderia ter nada além disso em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas. Verdade, gente? Verdade? Ai, ai, é por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue em suas mãos. Isso está correto? Ele responde: isso está absolutamente correto. A vida paga ao alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. O que eu falei? Vou fazer acontecer. Quem vai fazer acontecer? Quem está fazendo acontecer todos os dias? Quem está fazendo acontecer todos os dias? É isso. Pergunta: por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Ele responde: para falar a verdade, a única razão em que entra a moral é que ela tem a influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom. Gente, ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom. Se é o que você está querendo saber. Deixa eu ver o que ele vai falar, que eu não quero me adiantar aqui. Não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos efeitos. Ele responde: não, não exatamente. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e das suas ações. Estou exagerando. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele está falando: estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos efeitos?
Ele, não exatamente. Você está onde está e é o que é por causa dos seus pensamentos, das suas ações. Você é o que você faz repetidamente. Você é o que você pensa todos os dias. Você é o que você sente todos os dias. Ai, nossa, eu me sinto muito feia. Você é o que você se sente todos os dias. Então, isso que chamam de sorte não existe, é isso? Ah, eu postei isso hoje no meu Instagram. Depois vão falar que foi sorte. Mas ninguém tá vendo ninguém tá prestando atenção nos bastidores. Porque, na verdade, eu mostro os bastidores, mas ninguém presta atenção nos bastidores. As pessoas querem a pílula mágica. Resposta, estamos acabando. Enfaticamente não, né? Ele pergunta: isso que chamam de sorte não existe, é isso? Aí ele responde: enfaticamente não. As circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sobre o título de sorte. Essa fulana teve sorte. Esse corpo aí teve. Gente, que coisa que eu mais. Eu vou dar o exemplo da Virgínia, porque, meu, ela tem meu signo, tem meu ascendente, e ela é uma inspiração de empreendedora para mim. Ela é uma inspiração de empresária, é uma inspiração em muito das atitudes dela. Aquele corpo ali foi lipoled. Aquele corpo ali é sorte. É sorte porque ela tem dinheiro. Cara, os anos, o tanto que ela não fez vídeo naquele YouTube, tinha uma pessoa, tinha 5 pessoas, tinha ninguém nos vídeos, tinha ninguém nas lives, tinha ninguém. E ela continuou, e ela continuou, e ela continuou. Só que as pessoas desistem. Ai, gente, pera, vai. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem, com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois tem uma existência real, exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso: tudo que tem uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo. E é rapidamente um parênteses, porque eu terminei o The Chosen, que é os escolhidos, né? Conta a história de Jesus. Eu terminei até aqui, né? Terminei a terceira temporada e vai muito ao encontro disso aqui. Jesus fazia milagres, mas é conforme a fé das pessoas. Qual era o milagre ali, né? Não é o milagre, entre aspas. Era seja feita conforme a tua fé, conforme a pessoa crê. A pessoa que creu. Gente do céu, o que eu faço hoje? A pessoa que teve a crença, a fé, entende? Não, claro, Jesus fez a ponte. Ele foi o elo, né, entre o céu e a terra. Mas quem, quem que faz acontecer? Pessoa, a fé da pessoa que curou leprosos, que curou, sabe, deficientes visuais e tudo, sabe? Bom, o que mais é importante? Pensamentos ou atos? Todos os atos seguem pensamentos. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera um hábito, tá? Não existem feitos sem antes ter havido um padrão. Presta atenção, gente. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como também
estão fadados a se tornarem um equivalente físico. É isso. Então, se estou pensando todo dia aqui no medo, no ódio, na ganância, né? É assim que eu vou me comportar, é assim que eu vou agir. E o contrário é verdadeiro. Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa. Onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza os seus planos? Ele responde: opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e que possa me e que e de que possa me apropriar. Já lhe disse que eu sou uma porção negativa do elétron da matéria. Nossa, sou a explosão do raio. Até me arrepio, olha isso. Sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general que não é visto na guerra. Sou um inspirador do desejo na carne. Sou o criador da inveja, da ganância e dos ciúmes. Sou o instigador do medo. Sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte. Sou o destruidor da harmonia de todas as formas de relações humanas. Sou a antítese da justiça. Sou a forma propulsora. Peraí. Sou a forma propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição, a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, o instigador do desencorajamento e do desapontamento. Pegaram essa? Toda vez que vocês virem essas palavras, sentirem isso, despertem para isso. E você não chama isso de frio e cruel? Ele responde: eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida em uma escala sem precedentes. O álibi do alienado, com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Ah, isso não é para mim, eu não tenho chance, né? Quantas vezes eu já disse isso? Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam de acordo com os seus desejos e necessidades. Ai, gente, desculpa, eu sou essa pessoa que chora lendo um livro, tá? E que fala besteira. Mas se eu tivesse sozinha, eu também estaria chorando muito mais. Agora eu não tô chorando para não borrar a maquiagem. Ó, eles criam oportunidades que estejam de acordo com os seus desejos e necessidades. Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? Não, né? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, ou não alienados ou alienados, respectivamente. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Vocês estão entendendo, gente? Ressonância. Ressonância. Se eu estou pensando banana, eu vou atrair a banana. Esse ritmo é favorável a mim, que eu estou pensando banana. Se eu estou pensando maçã, eu vou ter a maçã. Mais cedo ou mais tarde. Ela o ajuda a converter os seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico.
Aceitação, aceitação. Não é ser conivente, não é ser acomodado, mas aceitação. Boa parte da minha vida adulta fui um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? O Napoleão pergunta. Ele responde: você não escapou. A maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes, desde o momento em que você alcançou a vida adulta, tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas não se alienou com esse desejo. Nossa. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida. Por que a sua oposição. A penúltima pergunta, tá, gente? Passei. Porque a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que os pensamentos positivos e causas nobres tornam-se permanentes. Porque a sua oposição, Deus, né, permite que você use essa força es- estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações. Porque a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as elevem acima da influência. Todo mundo tem essa pergunta, né? Deus está vendo por que que ele deixa essas coisas, né? Às vezes a gente tem, a gente vai estudando, a gente tem um entendimento melhor, mas a pergunta crucial em muitas das catástrofes, muitas coisas, a gente sempre faz essa pergunta, né? E o diabo responde: a lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faça uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição. Não, peraí. Ele está dizendo que ele faz uso, né? Faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição. Porque eu ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações. Indução, né? É o ritmo hipnótico, é isso. Pergunta, a última. Em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas? Isso está correto? E ele responde: essa é a ideia, exatamente. É isso. Ele controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos. Realmente, gente, às vezes a gente. Quem que não queria comer massa, que comer coisa gostosa todos os dias, toda hora, todo momento? Não é gostoso? Não é prazeroso? Né? Quem que não queria dinheiro fácil? Nossa, eu quero sentar e tchá, 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 e sem fazer nada. Quem não quer coisa prazerosa? Eu quero. Todo mundo quer. E é onde ele pega as pessoas, realmente. Faz muito sentido. Respira. Estou respirando. É isso, gente. Esse foi o capítulo 6. Semana que vem, o 7. Sementes do medo. O que que ele vai falar das sementes do medo, hein? Deixa eu parar a gravação aqui.